Oi, gente. Vamos dar início, então, à nossa última aula, o nosso último vídeo, antes da prova. Como eu expliquei no nosso último encontro, a prova vai ser via SIGA. Eu vou disponibilizar a prova por 2 horas e vocês vão ter que me entregar via SIGA, tá? Vai ser no dia 9 de novembro. Então, na próxima semana, a gente tem o último encontro síncrono para poder tirar as dúvidas de toda a matéria da prova. E no dia 2 de novembro é feriado, a gente não tem encontro. Então, vamos lá, começar o último tema do equilíbrio ácido-base. Após a prova, a gente vai entrar no equilíbrio de precipitação. Então, hoje a gente encerra tudo que eu tinha para falar para vocês sobre o equilíbrio ácido-base. O tema da aula de hoje vai ser escolha dos indicadores e o erro que a gente pode ter na titulação. Então, para quem já fez a disciplina prática, vai lembrar que a gente usa umas substâncias coloridas para a gente poder enxergar o ponto final da titulação. Aí é onde a gente enxerga aquela mudança de cor. Isso acontece por conta dos indicadores ácido-base, tá? E o que são esses indicadores? Os indicadores, eles são substâncias, são ácidos ou bases, também são ácidos e bases fracos, e eles mudam de coloração de acordo com o pH do meio. Por que isso? Porque eles são protonados ou desprotonados de acordo com o pH do meio reacional. E por isso eu consigo visualizar a mudança de coloração depois do ponto de equivalência. Porque naquele ponto, naquele pH, acontece uma mudança química no indicador, ocasionando assim, sucessivamente, uma mudança física no ambiente, que é a mudança de coloração. Então, o que a gente tem aqui? Eu posso representar o indicador por H-Ind, sendo ele um indicador ácido. Essa é a coloração dele na forma ácida. Quando ele é desprotonado e ele perde esse H+, ele fica na forma básica. E a gente tem, então, uma outra coloração. Assim como qualquer ácido ou qualquer base fraca, o indicador também tem sua constante, que a gente monta como a gente aprendeu a montar as constantes já dos casos passados. Então, é multiplicação dos produtos da reação sobre a multiplicação dos reagentes, lembrando que a água não entra. Então, se eu rearrumar matematicamente essa constante, eu vejo aqui, que a proporção do indicador na forma ácida e a proporção do indicador na forma básica vai variar de acordo com o pH do meio, ou seja, concentração de H3O+. Por isso, a gente consegue visualizar a mudança de coloração. Mas, humanos, nosso olho enxerga determinada coloração dependendo da concentração. Então, para a gente enxergar a coloração de um indicador, a concentração da forma ácida ou da forma básica tem que ser 10 vezes maior do que a sua outra, do que o seu par conjugado. Então, o que eu tenho aqui no próximo quadro? Se a concentração do meu indicador na forma ácida for maior ou igual a 10 vezes, então tem que ser maior do que 10 vezes, a concentração do indicador na forma básica, significa que eu consigo enxergar, predominando na solução, a coloração ácida. E pode acontecer o contrário. Se a coloração básica, se a concentração do indicador na forma básica for maior ou igual a 10 vezes mais que a forma ácida, eu vou enxergar em solução predominando a coloração da forma básica, ok? Então, o nosso olho vai enxergar a concentração que for 10 vezes maior, tá? Qualquer concentração entre
1 e 10, o nosso olho enxerga a coloração misturada, a coloração que a gente chama de intermediária. Isso é comum acontecer numa prática, tá? Que a gente tem a Analesp, onde a gente usa o indicador, o verde de bromocresol. Então, o indicador, ele tem coloração azul e coloração amarela, dependendo dele estar na forma básica ou na forma ácida. Só que o ponto correto de viragem dessa titulação é o verde, que é uma mistura de coloração, tá? Então, aqui é só para vocês entenderem qual é a faixa melhor da gente poder enxergar a coloração para o nosso olho. Seria o pH do meio igual ao pKa do meu indicador, mais ou menos 1. Que isso significa que um deles está numa concentração 10 vezes maior. E então, assim, a gente enxerga a coloração na sua totalidade, tá? Aqui existe uma faixa, uma tabela com uma faixa dos principais indicadores que a gente usa no laboratório de química analítica. Isso daqui não deve ser decorado, isso daqui é dado, tá? Na prova, e isso a gente consegue consultar em qualquer página da internet. Então, como é que eu vou interpretar essa tabela? Vamos pensar aqui na fenolftaleína. Ela vai ter uma coloração incolor em pH menor que 9,4 e que 8,2. Desculpa, eu estava olhando de baixo. E uma coloração rosa em pH acima de 10. Em valores entre esses dois pHs, a gente enxerga uma mistura de cor, tá? Vamos ver aqui, ó. O amarelo de alizarina. Ele, em pH maior que 10, em pH menor que 10,1, ele é azul. Em pH maior que 12, ele é totalmente amarelo. Se eu tiver um pH de 11, eu vou enxergar uma mistura de azul com amarelo, que é o verde, tá? Então, essa tabela aqui é só em termos de consulta. Vamos, então, para o nosso primeiro exemplo, que é para a gente escolher na tabela os indicadores que eu posso usar para as titulações a seguir, tá? E então, eu preciso que a minha titulação não tenha um erro maior do que 0,1. Então, eu preciso que a minha titulação erre, no máximo, 0,1% para cima e 0,1% para baixo, independente de qual titulação eu estou usando aqui. Então, vamos para o primeiro caso. Uma titulação do HCl, ácido forte, com o hidróxido de sódio, base forte. Reação, eu tenho HCl reagindo com o hidróxido de sódio, dando sal mais água. Volume de equivalência, eu calculo por aquele MV, né? Molaridade vezes o volume do ácido vai ser igual a molaridade vezes o volume da base. Então, aqui, eu sei que o meu volume de equivalência é 25 ml. Então, para eu calcular qual pH eu uso, eu preciso saber o que seria um erro de 0,1%. Então, eu faço esse erro baseado no volume de equivalente. Eu não teria nenhum erro se o indicador virasse exatamente a 25 ml. Mas eu posso entender que o indicador ele vire em 25 ml, 0,1% a mais e 0,1% a menos. O que seria isso? Eu posso ter um erro de viragem de 0,025 ml. O que significa isso? Para menos, o meu indicador pode mudar de cor no volume de 24,975 ml. E o indicador também ainda pode mudar de cor se eu chegar no volume de 0,25 ml. Ok? Então, agora eu preciso calcular, então, a concentração do ácido do pH do meio. Então, vamos começar pelo erro negativo, que é 0,1% menos.
Então, o volume que eu adicionei de base vai ser 24,975. Isso é antes do ponto de equivalência, uma vez que o ponto de equivalência é 25 ml. Antes do ponto de equivalência, eu tenho no meio excesso de ácido forte. Gente, aqui está escrito errado, mas vai ter que consertar, tá? É excesso de ácido, porque é o que está aqui, HCl, né? Perdoem esse erro, corrijam aí. É excesso de ácido forte, tá? Eu vou até marcar aqui para poder corrigir no meu esquema. Senão depois eu esqueço e vai ficar errado. Então, se eu tenho excesso de ácido forte, eu preciso calcular a concentração de H3O+, no meio. Então, a concentração de H3O+, que sobrou vai ser número de mol de HCl, que é 2,5, porque é o quê? 0,1 vezes 25, menos o número de mol de base que eu adicionei, que é o quê? 24,975 vezes 0,1. Para achar a concentração, eu divido sobre o volume total. Então, eu vou ter 2,5 milimol menos 2,4975 milimol sobre o volume total, que é 49,975 milimol, tá? Então, eu acho uma concentração de ácido igual a 5,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Lembrando que tem que ter unidade, tá? Fazendo menos log, eu acho, então, um pH de 4,3. Tá? Tranquilo, até aí. Nada que a gente já não tenha feito nas aulas anteriores, né? Agora, eu vou calcular o pH no segundo erro, no erro positivo. Então, o erro positivo significa que eu adicionei de base 25,025. Isso é após o ponto estequiométrico, porque o ponto estequiométrico é 25. Então, eu vou ter o excesso de base forte. Se eu tenho excesso de base forte, eu preciso calcular a concentração de OH- no meio. Então, eu vou ter número de milimol de base menos o número milimol de ácido sobre o volume total da titulação. Então, eu vou ter 2,5025 milimol, porque é 25,025 vezes 0,1, que é a concentração, menos 2,5 milimol de ácido, que é 25 vezes 0,2, sobre o volume total da titulação. Então, eu acho uma concentração de OH+, igual a 5,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Isso me leva a um pOH de 4,30, mas lembrando que eu preciso calcular o pH, tá? E então, eu vou ter um pH de 9,70. Então, o que eu preciso de indicador? Eu preciso de indicadores que virem o pH numa faixa de 4,3, que a gente calculou do erro negativo, e do erro positivo de 9,70, tá? Então, eu preciso de um indicador que vire nessa faixa. Como o meu titulante é uma base, todos os indicadores que tiverem a faixa básica contendo nesse intervalo, eles serão adequados. Então, eu volto lá para a tabela, faixa básica. Então, aqui, essa daqui. Eu preciso que ele mude de 4,30 a 9,70. Então, eu tenho aqui alaranjado de metila, vermelho de metila, azul de bromotimol, vermelho de fenol e só. Depois já é a fenolftalena, que vira em pH, tá? Mais alto. Ok? Entendido? Então, vamos ver. Azul de bromofenol. Ok. Corresponde. Alaranjado de metila.
Cadê? Aqui, corresponde 4,4. Vermelho de metila, corresponde, cadê? 6,2. E assim por diante. Então, como o meu titulante é uma base, eu preciso olhar a faixa básica, tá? Vamos para o próximo exemplo, a titulação. Agora tem uma titulação invertida. Eu tinha a base titulando um ácido, agora eu tenho um ácido titulando a base. O mesmo erro, tá? 0,1% para cima, 0,1% para baixo. Se o meu volume de equivalência é o mesmo, então eu tenho os mesmos volumes. Então, vamos calcular o pH do meio para o erro negativo. Então, 24,975 ml. E isso é antes do ponto de equivalência, que é 25 ml. Antes do ponto de equivalência, eu tenho base forte, tá? Então, eu calculo concentração de OH-. De novo, número de milimol de base menos o número de milimol de ácido sobre o volume total da titulação. Número de milimol de base é 25 vezes 0,1, que dá 2,5 milimol. Número de milimol de ácido é 24,975 vezes 0,1 e o volume total da titulação é 50,025 ml. Eu acho uma concentração, então, de OH- igual a 5,0 vezes 10 a menos 5, que dá um pH de 9,7. Erro positivo agora, então, eu preciso calcular. O erro positivo é após o ponto estequiométrico. Volume, então, de 25,025 ml, tá? Então, o número de milimol de ácido agora, uma vez que eu tenho excesso de ácido no meio, após o ponto estequiométrico, menos o número de milimol de base sobre o volume da titulação. Então, o pH que eu acho é de 4,3. Dessa vez, parece que a faixa de pH é a mesma, né? 4,30 a 9,70. Só que dessa vez o nosso titulante é um ácido, tá? É o HCl. Logo, na minha tabela, eu preciso consultar a faixa ácida, onde eu tenho uma mudança de coloração de pH entre 4,30 e 9,70. Então, eu começo vermelho de metila, azul de bromotimol, vermelho de fenol, fenolftaleína, timolftaleína, e aí a gente encerra, tá? Então, seriam esses. Vamos ver aqui. Então, aqui, ó, a resposta aqui, confirmando tudo que a gente vê na tabela. Viu que para esses exercícios não existe maneira de fazer sem essa tabela, tá? Próximo exemplo. Aí agora a gente entra na titulação de componentes fracos, tá? Então, eu estou titulando o ácido acético, que é um ácido fraco, tem um Ka associado a ele, 1,75 vezes 10 a menos 5, e a titulação é com hidróxido de sódio base forte. Volume de equivalência, a gente já sabe que é 25 ml, que eu acho por MV. Os volumes de erro são os mesmos, então o erro negativo é 24,975 ml e o erro positivo 25,025 ml. Então, erro negativo antes do ponto de equivalência. Antes do ponto de equivalência eu tenho o quê? Ácido. Só que agora a gente lembra como a gente calcula pH de titulação de ácido fraco antes do ponto de equivalência. Eu tenho o quê? Uma solução tampão. Não é mais para concentração de H3 a mais. Cuidado com isso na hora de resolver a prova, tá? Então, eu vou usar a equação da solução tampão, que é o pH igual a pK mais log da concentração do sal sobre o ácido. Então, eu vou ter pH é igual a 4,76 mais o log da concentração do sal
O sal formado só pode ser por conta do número de milimol de NaOH adicionado, então vai ser 24,975 vezes 0,1. E o que sobrou de ácido foi o que não foi titulado, que é 2,5 menos 2,4975. Então, eu tenho um pH de 4,76. Erro positivo é o mesmo volume, porque o volume de equivalência é o mesmo, 25 ml. Então, o meu erro positivo é 25,025 ml. Isso é excesso de base forte. Então, agora sim, eu volto a calcular pelo excesso de OH-. Número de milimol de base menos número de milimol de ácido dividido pelo volume total da titulação. Eu acho, então, um pOH de 4,30 e um pH de 9,70. Então, a faixa dessa vez é entre 7,46 e 9,70. Titulante base. Então, eu preciso voltar para o meu quadro e ver a faixa básica. Então, da faixa básica, eu preciso de um pH entre 7,46 e 9,70. Então, eu tenho o azul de bromotimol e o vermelho de fenol. Gente, à medida que o ácido vai ficando mais fraco ou a base vai ficando mais fraca, a possibilidade de indicadores que a gente tem para usar no meio vai diminuindo. Por que isso? Eu até expliquei no nosso encontro síncrono a questão do salto do pH. Quando a gente titula dois componentes fortes, quando a gente chega no ponto de equivalência, existe um salto de pH muito alto. Isso nos dá margem para usar uma grande quantidade de titulante, de indicador. Quando eu começo a fazer a titulação e um dos componentes é fraco, o salto de pH no ponto de equivalência, ele fica menor. Logo, vai diminuindo a possibilidade de indicadores que reagem à mudança de coloração naquela faixa de pH. E é por isso que a gente não titula dois componentes fracos, muitas vezes, porque a gente não tem indicador que funcione. A faixa, o salto de pH fica tão pequeno que o indicador não entende essa mudança de pH, então ele não muda a sua forma ácida para o par conjugado e vice-versa, tá? Então, como vocês podiam ver, no outro exemplo, a gente tinha muito mais indicador que a gente podia usar na titulação. Agora a gente tem só duas opções de indicador. Então, quarta e última possibilidade de titulação. Agora eu estou titulando uma base fraca com um ácido forte. Volume de equivalência continua sendo 25 ml. O volume onde eu tenho erro negativo continua sendo, então, 24,975 ml. E o volume positivo, 25,025. Gente, na hora da prova, leiam a questão com cuidado, porque não necessariamente o ponto de equivalência vai ser 25 ml. Pode ser 30, 35, 40, 50, tá? É só fazer a regrinha de 3 para poder achar o erro, tá bom? Então, eu vou ter a titulação com uma base fraca, a titulação sendo feita com um ácido forte. Então, para o erro negativo, o volume é antes do ponto estequiométrico. De novo, cálculo de pH de titulação de base fraca. Eu tenho uma solução tampão básica antes do ponto de equivalência. Essa aula está totalmente ligada à aula de titulação. Então, eu vou usar a equação do tampão básico, que é pOH igual a pKb mais log da concentração do sal sobre a concentração da base. O sal formado só pode ser vindo do todo ácido que eu adicionei. Então, vai ser 24,975 vezes 0,1 sobre o que sobrou de base no meio, que é 0,05. Eu acho um pOH de
7,46. Eu tenho que passar para pH, gente. A nossa tabela está em pH. Então, eu tenho um pH de 6,54. Volume, dando o erro de mais de 0,1%, o volume é de 25,025 ml. Então, isso é após o ponto estequiométrico. Após, eu tenho excesso de titulante, que é ácido forte. Então, eu vou calcular a concentração de H3 ou mais, tá? Então, eu vou ter número de milimol de ácido menos o número de milimol de base sobre o volume total da titulação. O número de milimol de ácido vai ser 25,025 vezes 0,1 menos 25 vezes 0,1 sobre o volume total, que é o 25, mais 25,025. Eu acho um pH, então, de 4,30. Então, eu preciso de um indicador que mude de coloração nesta faixa de pH. 4,30 a 6,54. Meu indicador, ele é um ácido. Então, vamos lá, eu preciso consultar a tabela da faixa ácida. Então, 4,3 e 6,54. Então, eu vou ter vermelho de metila e azul de bromotimol. Bate, então, aqui com a resposta, tá? Lembrando, então, se o meu titulante é um ácido, eu consulto a faixa ácida do indicador. Se o meu titulante é uma base, eu consulto a faixa básica do indicador, tá? Agora, eu posso ter um exemplo contrário. Eu posso ter uma questão pedindo para eu calcular o erro da titulação quando eu uso um determinado indicador da tabela, tá? Nesse caso, ele quer que a gente use o carmim índico. Cadê? É esse último aqui. A faixa ácida dele é 11,4 e a faixa básica 13, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, reação da titulação e volume de equivalência. Então, meu volume de equivalência é 25, a minha razão estequiométrica da reação é 11, é 1. 11, estou olhando para o pH aqui embaixo. Então, o carmim índico, aqui, a faixa dele é de 11,4 a 13. Faixa ácida e faixa básica. Como o meu titulante ele é um ácido forte, mesmo se ele fosse um ácido fraco, a gente vai analisar a faixa ácida deste indicador. Então, é 11,4. Então, 11,4 é um pH antes do ponto de equivalência, tá? Por que que eu sei isso? pH no ponto de equivalência de ácido forte e base forte é fazer o KW, né? Como eu não falei nada, KW é 1 vezes 10 a menos 14. Logo, o pH seria 7, tá? Então, isso é antes do ponto de equivalência, ou seja, eu ainda não cheguei a pH 7. Então, se tem antes do ponto de equivalência, eu tenho excesso de base forte, tá? Então, eu preciso calcular a concentração de OH-. Como é que eu calculo concentração de OH-? Número de mol de base menos o número de mol de ácido sobre VB mais VA, tá? O pH, então, vai ser 11,4, que é aqui, ó, pH que eu já tenho. O pOH, já que eu estou lidando com concentração de OH-, vai ser igual a 2,60. Agora, a gente precisa lembrar da operação matemática para usar a calculadora. Como é que eu tiro? Isso daqui está menos log. Como é que eu tiro menos log? Coloco na base 10 e elevo ao valor que está aqui, depois da igualdade. Então, a concentração de OH- nesse caso vai ser igual a 2,51 vezes 10 a menos 3.
essa é uma outra dica que eu preciso dar. Gente, treina a fazer umas contas aí na calculadora científica, tá? Para ver se vocês sabem como usar, tá bom? Então, eu tenho aqui concentração de OH-, então, dessa vez eu tenho. Eu preciso descobrir, né, o volume. Tá aqui, 2,51 vezes 10 a menos 3. Igual, concentração da base e volume da base. Isso eu tenho, 25 vezes 0,1. Concentração do ácido, eu tenho 0,1. Volume do ácido, eu preciso achar, tá? Aqui, agora eu passo isso daqui para cá multiplicando. Esse denominador vem para o outro lado da equação multiplicando. E aí eu acho VA. O volume do ácido, então, que eu adiciono para chegar nesse pH é 23,74 ml. Isso é qual erro? Não sei. Então, 25 ml seria o meu ponto de equivalência, é 100%. Ó, titulação perfeita. Mas se o meu indicador tiver 1,26 ml de erro, que é o quê? 25 ml menos 23,74, eu vou ter, então, 7,24% de erro. Erro positivo ou negativo? Negativo, porque o volume aqui é antes do ponto de equivalência, é menor do que 25. Então, eu tenho um erro de menos 7,24 ml. Gente, existem mais 3 exemplos de como a gente calcular isso pelo modo contrário, tá? Então, eu posso calcular o erro para quando eu tiver a titulação ao contrário. Então, eu tenho HCl aqui embaixo e NaOH aqui em cima, e quando um dos componentes é fraco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês, eu vou colocar... Eu não vou colocar como quadro, eu vou colocar os exemplos como exercício, e na segunda-feira, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira. Vou dar o prazo para vocês me entregarem. Vou ver se eu dou meio ponto extra para quem entregar esse, tá? Eu não vou somar ele com os exercícios do final do semestre, não. Isso daqui vai ser extra. Eu estou muito boazinha, tá? Então, eu vou dar 3 questões. Quem me entregar, tiver certinho, eu vou corrigir. Então, ganha meio ponto extra nessa prova, tá bom? Vai ser bom para quem não gabaritou o exercício de tampão, tá? É só fazer de modo similar, tá? Então, eu vou botar lá... Na verdade, eu vou botar 2 exemplos para vocês, valendo meio ponto extra, tá? Combinados? Beijo. Desculpa, a aula hoje foi um pouco mais distraída, eu tô passando um pouco de mal e tá muito barulho de obra aqui em casa. Eu espero que vocês não tenham escutado, por isso que eu fico distraída, às vezes eu tô olhando, tá bom? Um beijo, bom estudo, estudem, apareçam no encontro de segunda-feira para a gente poder tirar as nossas dúvidas. É o nosso último encontro antes da primeira prova, tá bom? Um beijo. Então, resumindo, eu vou passar 2 exemplos, vou colocar no SIGA, para vocês calcularem o erro e vai valer meio ponto extra para a primeira prova. Ok? Beijão, tchau.